Abra ela no livro de Marcos, capítulo 4. Verso de número 1. Obrigado, Senhor, por esse tempo. Obrigado pela oportunidade, pelo prazer de te servir, de te honrar. O Senhor é tão bom, Deus, tão bom, tão bom. Nós somos gratos por esse tempo, por esse momento tão especial na tua presença. Amém. Irmãos, eu não sei você, mas durante esses 7 dias, eu fui impactado pelas palavras que foram ministradas aqui nesses dias. Eu estou realmente com o espírito muito carregado de tanta palavra, muita alegria, por tanta palavra poderosa que foi ministrada nesse tempo. Eu vou te dar um conselho. Se você puder, depois, durante a semana, ouça essas mensagens, ouçam elas, porque foram poderosas. E com certeza, quando você ouvir, você vai perceber que alguma coisa que você acabou não pegando aqui no momento, você vai pegar ali durante o período que você vai estar focado ouvindo essa mensagem. Vai ser tremendo. Foram dias poderosos. E eu quero, sei lá, de alguma forma contribuir com você também, com uma palavra, e creio que o Senhor pode falar muito com você aqui ainda. Amém? Amém? Os nossos 7 dias termina hoje. Mas é claro que isso daqui é um start para um ano de 2024 cheio de muita bênção e alegria. Final do ano a gente sempre chega um pouco cansado, mas rapidinho a gente recarrega as baterias e vamos que vamos para cima. 2024 é nosso, amém? Em nome de Jesus. Vai ser muita bênção para a glória de Deus, tenho certeza. Vai ser um ano extraordinário, onde a tua casa, a tua família. Débora, meu Deus do céu. Vem aqui, Débora. Gente, por isso que eu falo, se ninguém me lembrar, eu esqueço, viu? Meu Deus do céu. Então, perdão, Débora. A Débora vai contar um testemunho, deixa eu tirar aqui que o púlpito agora é dela. Fica à vontade, Débora, desculpa, viu? Quem congrega aqui já sabe que o pastor é mais esquecido que tem só 30 anos, irmão. Sai da igreja com a paz do Senhor. Pode. Fica do lado dela aqui, traz o pequeno grande homem. Antes de contar o testemunho, eu vou ler 2 versículos. Um se encontra em João 16:33. Eu disse a vocês essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo, vocês terão aflições. Contudo, tenha ânimo. Eu venci o mundo. O outro se encontra em Salmos 9:1. Louvar-te-ei, Senhor, de todo o meu coração. Contarei todas as tuas maravilhas. O meu milagre foi dolorido, mas eu entendo que tudo é da vontade de Deus. No mês de setembro, eu descobri que eu estava grávida. Levei um susto, mas a família ficou feliz, eu também. Mas, infelizmente, no dia seguinte, eu acordei com muitas dores. E como eu já tenho um filho, eu não achei normal. E fui ao médico. Lá, eu passei o dia todo fazendo exames. E, no final do dia, constou que eu estava grávida, sim, de 1 mês e meio, mas o neném estava no lugar errado. E eu tinha que ser internada às pressas, que no dia seguinte eu ia operar. E, no dia seguinte, a médica sentou comigo, com meu esposo, e explicou. O neném estava nas trompas e não podia ser gerado. E que, infelizmente, tinha que interromper a gravidez. E, naquele momento, eu levei um susto, um baque, mas a única coisa que eu perguntei era: tem risco essa cirurgia? E ela olhou para mim e falou: tem, como qualquer outra. Para quem é mãe, escutar aquilo é horrível. Parece que o mundo parou, o relógio também. Naquele momento, ela deixou eu e meu esposo sozinhos, choramos. Mas eu, em nenhum momento, eu perguntei para Deus o porquê e nem briguei com Ele. Apenas falei para Ele que eu era mãe, esposa,
filha, tinha uma igreja e um ministério ao qual eu sirvo, que é o louvor. E que ele não tirasse isso de mim. Tentei me acalmar, fiz uma ligação horrível, acho que quem é mãe sabe. A pior ligação da minha vida foi quando eu liguei para ele para ver, acalmá-lo também e falar que logo a mãe estava em casa. Fui para a cirurgia nervosa, bem com medo. Mas, naquele momento, na sala, eu perguntei, Senhor, o Senhor estava comigo? Em um silêncio. Mas Deus usou a médica e falou assim, Débora, tudo é permissão de Deus. Acalma, que logo você está em casa com a sua família. E hoje eu estou aqui, falando que Deus faz milagres, por mais dolorido que seja. Sexta-feira o pastor Edson pregou e aquilo foi para mim. Eu me libertei, porque eu estava com o sentimento de que arrancaram algo de mim e eu não pude fazer nada. E esse sentimento é muito ruim, é um sentimento de luto, mas eu entendo que é a vontade de Deus. E quero agradecer a toda a igreja pelas orações, pelas mensagens, pelas visitas. E quem não conhece essa igreja, eu e minha família há 3 anos. Eu sou de berço evangélico e eu nunca me senti tão acolhida neste momento que nós passamos, como eu senti com essa casa. Que Deus abençoe vocês grandemente. Eu não sei, não tenho o que pagar o valor de tanta oração e mensagens e carinho, mas que Deus abençoe vocês. E eu creio que eu vou vir mais vezes, mas não com dor. Só bênçãos, tá? Amém? Amém. Deus abençoe sua família, essa casa, que tanto nos abençoe, que tanto serve, que serve com tanta alegria esse lugar. Que Deus possa abençoar a vida de vocês de forma poderosa, em nome de Jesus. Amém, queridos? Nos momentos de dores, nos momentos de angústia, onde o Senhor forja a sua fé. Amém? É em momentos como esse que você conhece um Deus que é o Deus dos montes, mas também é o Deus dos vales, que se revela nos lugares altos, mas também que se revela nos lugares baixos. E Ele é Deus, irmão. Quem está com meu celular aí? Desliga o Bluetooth aí. Acho que está repetindo o culto, está a Débora contando testemunho de novo aqui. Amém? Então, creia, irmãos. Nesse tempo, nós oramos, acho que uns 2, 3 anos atrás, um tema nós colocamos aqui nos 7 dias de primícia, que era, se creres, acho que foi nas primícias, né? Se creres, verás a glória de Deus. E algumas coisas que Deus está fazendo com essa igreja nesse tempo, é justamente tornar visível algumas coisas. Não para provar e não para dizer, o incrédulo vai ter que ver para crer, não é sobre isso. Mas porque ele vai materializar aquilo que ele disse, a palavra, a promessa, a profecia, e vai ser visível. O evangelho que transforma, ele é visível. Você o vê. Amém? Você o vê. Então, você precisa ver e contemplar que Deus faz proezas, que Deus faz maravilhas, que essa família, essa pessoa que está do seu lado aí, você pode olhar para a tua direita e para a tua esquerda. Essa pessoa que está aí, pode ter certeza, ela é um milagre, irmão. É um milagre. Você já imaginou, pensa comigo, se você já imaginou, se Jesus não chega na sua vida, onde você estaria? Pensa nisso. Onde você estaria se Cristo não chegasse na sua vida? Se Cristo não viesse com salvação, com transformação no seu casamento, sobre os seus filhos, sobre a sua casa. Só Ele pode, irmão. Nós estamos aqui não é porque somos bonzinhos, não. Se juntar todo mundo aqui, não dá. Amém? Essa igreja aqui, igual o pastor pregou sexta-feira, é igual a caverna, quando Davi está na caverna, que chega os 400 homens, não chega um bom. Endividado, depressivo, sem dinheiro, só, como a gente falou, só curva de rio. Mas
Essa é a matéria-prima que Deus vai usar para manifestar o evangelho, o poder de Deus. Amém? É você, irmãos, é você. Então olha para mim e fala assim: irmão, você não vale muita coisa não, mas Jesus te ama. Aí você pega a nova geração, apesar de ser novo, você pega esses crentes modernos, pastor, nós somos o centro de Cristo, o que seria de Jesus sem você? Sabe o que seria de Jesus sem você? Jesus, é a mesma coisa. Agora eu vou te falar, você sem Jesus, aí eu vou te dizer, Deus sem você continua sendo Deus, não muda nada, não muda nada. Irmão, quanto mais as pessoas têm um costume de dizer, não, nós somos como Deus. Todas as vezes que você diz que alguém é como Deus, você está trazendo Deus para a criatura. E é impossível Deus se igualar com a criatura. Deus é criador, autoexistente. Ele é, irmão. Antes de todas as coisas, ele já era. Deus não pede conselho para alguém para fazer alguma coisa. Ele é Deus. Se você ler o livro de Jó todinho, você tem que ler ele todo. Não vou dar endereço para você não ir direto só no capítulo. Se você ler ele todo, você vai perceber que em algum momento Jó, ele colocava Deus na parede por sua situação. Mas chegou um momento que Deus colocou Jó na parede e falou assim: Jó, onde é que você estava quando eu criei as estrelas? É tipo assim, quem você pensa que é para querer me dar conselho? Porque eu não sei você, irmão, mas a maioria das nossas orações é tipo assim: Deus faz aquilo, é tipo dando ordem para Deus para ele fazer alguma coisa como se ele não soubesse o que fazer. A maioria das nossas orações parece estar ensinando Deus o que ele tem para fazer. O ser humano é incrível, né? Então, por isso, irmãos, um homem com o coração quebrantado é o homem que Deus vai usar e que Deus vai levantar nessa terra. Amém? Vamos lá, vamos para a Bíblia. Marcos capítulo 4, é isso? Verso 1. Voltou Jesus a ensinar à beira-mar. Morava bem, irmão, Jesus morava bem. E reuniu-se numerosa multidão a ele, de modo que entrou num barco onde se assentou, afastando-se da praia, e todo o povo estava à beira-mar na praia. E assim lhes ensinava muitas coisas por parábolas no decorrer do seu doutrinamento. Ouve, eis que saiu o semeador a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. A outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. A outra parte da semente caiu entre os espinhos. E os espinhos cresceram e a sufocaram, e ela não deu fruto. E outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto que vingou, cresceu, produzindo a 30, a 60 e a 100 por um. E acrescentou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando Jesus ficou só, os que estavam junto dele com os 12 o interrogaram a respeito das parábolas. E ele lhes respondeu: a vós outros vos é dado conhecer o mistério do reino de Deus, mas aos de fora tudo se ensina por meio de parábolas, para que vendo vejam e não percebam, e ouvindo ouçam e não entendam, para que não venham a converter-se e haja perdão para eles. Então lhes perguntou: não entendeis esta parábola? E como compreendereis todas as outras parábolas? Aí Jesus agora vai explicar. O semeador semeia a palavra. São estes os da beira do caminho onde a palavra é semeada. Enquanto a ouvem, logo vem Satanás e tira a palavra semeada neles. Semelhantemente são estes os semeados em solo rochoso, os quais, ouvindo a palavra, logo a recebem com alegria. Mas eles não têm raiz em si mesmos, sendo antes de pouca duração.
e lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam ou abandonam. Nessa versão está abandonam. Os outros, os semeados entre os espinhos, são os que também ouvem a palavra, mas os cuidados do mundo, a fascinação da riqueza e as demais ambições concorrendo, sufocam a palavra, ficando ela infrutífera. Os que foram semeados em boa terra são aqueles que ouvem a palavra e a recebem, frutificando a 30, a 60 e a 100 por um. Jesus aqui, irmãos, ele revela o coração do homem, porque a semente é uma só. A Bíblia não fala de várias sementes, a Bíblia fala de uma parte da semente no lugar, a outra parte do punhado em outro lugar, e assim vai. Só que aqui nessa parábola, Jesus fala sobre 4 ambientes. 4 ambientes. Primeiro ele fala de um coração, ele dá um entendimento que a terra é o coração. Então primeiro ele fala de um coração onde as aves comeram, que significa o diabo rouba a palavra. Depois ele fala de um coração que tem muitas pedras. Depois ele fala de um coração que tem muitos espinhos. E depois ele fala de um coração que está pronto para receber a palavra e frutificar. Ele deixa claro, na primeira parte da semente, que a palavra é semeada e o maligno rouba esta palavra. Irmãos, é tão incrível o capítulo 4, que quando Jesus ele fala sobre a parábola, muitos interrogam Jesus. Você lê o texto, eles questionam Jesus o porquê que quando Jesus ia falar com eles, Jesus falava por meio de parábolas, de enigmas. E Jesus foi claro, porque para que vocês vejam e não percebam. Não, mas calma aí, o propósito de Jesus não é vir e curar, salvar e libertar? Mas nesse entendimento aqui, Jesus está dizendo para que vocês ouçam e não entendam. Para que não venham a converter-se e haja perdão para eles. Mas só que eu não fico preso no que Jesus falou, como se ele não quisesse que houvesse conversão e libertação. O que está por trás desse texto é que Jesus está dizendo assim: se você ver e entender, se você ouvir e compreender, haverá perdão para você e você será salvo. Como ainda não era o tempo de alguns se converter, quando eles ouviam aquela parábola, eles entravam em parafuso porque eles não conseguiam compreender aquilo. E Jesus ainda deixou muito claro: eu falo por parábolas para que se torne claro quem são os meus discípulos e quem não são os meus discípulos. Porque aos de dentro, ele fala, no versículo 11, a vós é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, aos de dentro, mas aos de fora, tudo se ensina por meio de parábola. Irmãos, eu sempre falo isso, no domingo Jesus pregava, na quarta-feira ele ia explicar o que ele pregou. Se você é um crente que só vive da pregação do domingo, você terá grande dificuldade de se converter e servir ao Senhor. Mas se você é um cristão que vive aos pés de Jesus, buscando entendimento, buscando compreensão, não vivendo mediante a fé dos outros, não vivendo mediante a fé do pastor, do líder, seja de quem for, mas se você vive mediante a palavra de Cristo, aquilo que Cristo quer revelar no seu interior, eu vou dizer uma coisa para você: você será um crente nessa terra que vai transformar muitas pessoas pelo poder de Deus. Mas você precisa crer nisso. A primeira parte da semente, Jesus fala que foi aqueles que ouvindo, mas só que não recebendo, não retendo ela, o maligno veio e roubou a palavra. Irmãos, Romanos capítulo 10, versículo 17 diz assim: consequentemente, a fé vem por se ouvir a mensagem. Por que a gente percebe que no meio da igreja, não vou nem falar no mundo, amém? No meio da igreja os crentes têm uma fé rasa. Eles não creem mais no que a Bíblia fala. Eles não creem mais que Deus pode multiplicar, que Deus pode curar, que o Senhor pode salvar. Como a Débora acabou de contar, que Deus pode dar livramentos.
o que não poderia ter acontecido com ela também. Que Deus pode libertar. Muitos cristãos, eles não creem mais na Bíblia não, irmãos. Muitos cristãos, eles agem. Quando ele vê que vai dar ruim em alguma situação, ele já toma atitude, já age, antes mesmo de Deus intervir com o milagre. Você lembra da mulher lá atrás, no livro de 1 Reis e 2 Reis, tem 2 mulheres que viveram grande multiplicação na vida delas. A quem elas recorreram? Ao governo? Ao Estado? Elas recorreram a um profeta. Elas foram até um profeta e falaram assim: o meu marido era o teu servo. Nós não temos nada em casa, estão levando os nossos filhos como escravo. Faz alguma coisa. Quem recorre a Deus tem milagre, irmão. Por isso que Hernandes Dias Lopes fala: quando você ora, quando você trabalha, você trabalha. Quando você ora, Deus trabalha. Então entenda uma coisa: a fé, ela está rasa, infelizmente, no meio da igreja. As pessoas têm dificuldade de crer, têm dificuldade de amar, elas têm dificuldade de viver o evangelho, porque tem se tornado uma fé muito rasa. As escrituras dizem que a fé, ela vem por se ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Jesus estava dizendo, a palavra está sendo semeada em muitos corações, e muitos corações têm rejeitado a palavra. Nada é tão eficaz, irmão, para gerar fé no coração do homem do que a própria palavra de Deus. Mas aqui não falamos de uma fé normal, falamos de uma fé genuína. Não é só uma fé de conquista, uma fé para conquistar algo. Ele está falando de uma fé que tem a ver com a sua conduta, com a sua história de vida diante do Senhor. O que você entende como um homem de fé? Só aquele que só recebe, não, eu pedi, Deus me deu, eu pedi, Deus me deu. Um homem e uma mulher de fé, até aquilo que ele pede, quando Deus não dá, ele continua crendo e firmado no propósito de Deus. Ouvir a palavra do evangelho é permitir que ela frutifique dentro de você. E certamente isso causará efeitos gloriosos no seu espírito e no seu coração. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 4 e 5, Paulo fala assim: a minha mensagem e a minha pregação, elas não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria, mas em demonstração do poder. Diga comigo, em demonstração. Quando Paulo pregava, a forma que Paulo vivia, sabe o que acontecia? Ele demonstrava a pessoa de Cristo. Se o evangelho, irmãos, que você está sendo ouvido, não está gerando cura, transformação, uma nova conduta, uma nova maneira de agir, uma nova maneira de ver, e não está demonstrando Cristo, pense bem nas suas atitudes. Pense bem. Aí ele fala, para que a fé que vocês têm não se baseie na sabedoria humana, mas no poder de Deus. A gente tem que tomar muito cuidado para a igreja não se tornar muito racional. Ela tem que se preocupar com a simplicidade, com as coisas simples. Se você for para Atos capítulo de número 6, você vai perceber que a distribuição dos alimentos, que o cuidado com os órfãos e com as viúvas estava sendo deixado de lado. Aí os apóstolos falaram assim, tá bom, não vamos deixar isso daí de lado. Vamos separar homens capazes para este ministério. Vamos fazer isso, se tiver que dar comida, vamos fazer, vamos montar a cesta básica, vamos fazer a assistência das viúvas e dos órfãos, vamos fazer. Mas só que os apóstolos falam assim, separe esses homens para esse negócio, porque nós nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Porque nós nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Por quê? Para que a fé da igreja não se tornasse só uma fé racional. Uma igreja rasa, uma igreja que não tem adoração, uma igreja que não tem expressão de amor a Deus, uma igreja que não tem expressão de amor ao seu próximo, ela precisa se converter novamente. Amém? E o que tem acontecido? Os bancos das igrejas não estão lotados de domingo a domingo.
ouvindo. Diga comigo, ouvindo a palavra de domingo a domingo. Todo domingo está ouvindo a palavra, mas a palavra é lançada. E o que acontece? Vem o maligno e rouba. Vem o maligno e tira aquela palavra. Irmão, esse coração aqui, não dá nem tempo da palavra germinar. Não dá nem tempo. Baseado até nisso, o apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 1, versículo 28, fala assim: além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus. O que tem acontecido? O desprezo à palavra. O desprezo à palavra. Qual que é a tentativa de muitos ministros hoje de dizer que a Bíblia não é a palavra de Deus? De dizer que a palavra de Deus é só o que Jesus declarou. E eu acredito e creio que o que Jesus declarou é a palavra de Deus, é o Evangelho. Mas eu vou falar uma coisa para você do que eu creio. A Bíblia de Gênesis a Apocalipse, para mim ela é o Evangelho. Quando eu olho para alguém e tiro esse entendimento de que a Bíblia por inteira é o Evangelho, existem textos que confrontam o pecado de principalmente dessas pessoas que dão vazão a isso. Esses textos confrontam os seus pecados e eles tiram de banda e falam assim: não, é só o que Jesus falou, tá bom. E a Bíblia fala que Jesus é anunciado desde o início. Um dos primeiros homens a viver o Evangelho se chama Abraão. Abraão viu Cristo. Então entenda uma coisa, irmãos. Não despreze as Escrituras. Não despreze o Espírito Santo. Não despreze a palavra de Deus. Por quê, pastor? Porque a Bíblia fala que quando eu desprezo o conhecimento de Deus, a Bíblia diz assim: Ele os entrega. Isso é muito forte, irmão. Ele os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem o que não deviam. A palavra chega nos seus ouvidos, ela passa pela sua mente. Na sua mente você julga ela. Na sua mente você examina as Escrituras. Na sua mente gera o entendimento daquilo que pode ser cura no seu espírito. Se você não viver Romanos capítulo 12, versículo 2, uma metanoia, uma transformação no seu entendimento, essa palavra não vai descer para o seu coração. Antes mesmo dela descer para o seu coração, para essa terra que se chama coração, ali ela tem poder de germinar, ali ela tem poder de frutificar e gerar cura no seu interior. Se você está com a sua disposição mental reprovável, por falta de não ter recebido a palavra de Deus, por falta de não ter acolhido o Evangelho, ou por ter desprezado o próprio Cristo, as Escrituras estão dizendo que eu serei entregue ao meu próprio prazer. Por 3 vezes, mais ou menos, em Romanos capítulo 11, a Bíblia diz: e Deus os entregou. Não foi Deus que pegou o homem e falou assim: agora eu vou te colocar nesse lugar para você pagar o preço. Não, Deus falou assim: é isso que você quer? É isso que você quer? Deus os entregou aos seus próprios desejos. Você quer ver um homem em ruína? É Deus entregar ele nas mãos do diabo, pastor? Não, nos seus próprios desejos. Nos seus próprios desejos. Por isso que na primeira parte da semente, Jesus ele fala que um coração duro, ele ouve, diga comigo, ele ouve, mas ele não compreende. Em Mateus, nós lemos em Marcos, mas em Mateus fala assim: a todos que ouvem a palavra do reino e não a compreende, vem o maligno e o quê? Arrebata o que lhe foi semeado no coração. Um homem que ouve, uma mulher que ouve o Evangelho, mas não compreende, o seu coração, a sua vida não frutifica. Não frutifica. E se a palavra não frutifica aqui dentro, não compreendo, não consigo reter ela dentro de mim, escuta, eu não tenho arrependimento. Não tenho arrependimento. Quem é capaz de gerar arrependimento no coração de um homem? O Espírito Santo, a palavra. Só ela
tem esse poder de gerar arrependimento em nosso coração. A palavra, irmãos, as Escrituras, ela mede a sua vida. É ela que te lê. Ela que revela as intenções do seu coração. Ela que te confronta. A maioria dos cristãos que eu conheço que não tem relacionamento com a palavra, eles têm dificuldade na sua vida diária com o Senhor. Não consegue prosseguir em Cristo. Ou vive de igreja em igreja, ou vive de evento em evento. Tem cristão que ele só é crente nos grandes eventos. E eu vou falar, e tem cristão que só é crente dentro da igreja. Fora da igreja, ele está entregue a uma disposição mental reprovável. Escuta, irmãos, daí tem que acabar. Um coração quebrantado, um coração arrependido, um coração rendido. Um coração que compreende aquilo que Cristo deixou como princípio. É um coração que auto se avalia, fala assim: Senhor, onde eu tenho errado perante o Senhor? Onde eu tenho errado? Sabe o que te faz permanecer aos pés de Jesus? É o quanto você reconhece as suas fraquezas. O dia que você para de reconhecer as suas fraquezas, você perde o lugar mais poderoso na vida de um homem. Sabe qual é? Os pés de Jesus. O lugar da humilhação. O lugar do quebrantamento. O lugar do quebrantamento. O maior de todos os problemas é não reconhecer que tem um problema. E só quem pode trazer esse alinhamento no seu espírito e no seu coração é o Senhor. É o Senhor. Um coração duro, um coração que permite o diabo roubar essa semente, é um coração que ouve, mas só que lhe falta entendimento e compreensão espiritual. Ezequiel capítulo 33, versículo 31 fala assim: o meu povo vem a você, como eles costumam a fazer, se assenta para ouvir as suas palavras, mas eles não a põem em prática. Com a boca, olha isso, irmão, com a boca eles expressam devoção, mas o coração deles está ávido para ganhos injustos. De fato, para eles você não é nada mais do que um cantor que entoa cânticos de amor, com uma bela voz e que sabe tocar um instrumento, pois eles ouvem as suas palavras, mas eles não as colocam em prática. Irmãos, nós temos que parar de romantizar o Evangelho. Parar, em nome de Jesus, de romantizar o Evangelho e viver aquilo que o Senhor tem para nós. Outro ponto importante do que Jesus falou, da primeira parte da semente, é que ele fala assim em Lucas 8:5. Lucas registra assim: o semeador saiu a semear, e enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e ela foi pisada. E as aves dos céus a comeram. Um coração duro é aquele que os homens pisam. Um coração duro é aquele que a semente que é lançada, ela é pisada pelos homens. Por quê, pastor? Porque o diabo teme essa semente no seu coração. O diabo teme essa semente. O diabo sabe que, olha, que se essa palavra frutificar dentro de você, acabou. Ele te perde. Você é um lugar, irmãos, tão propício para a palavra de Deus frutificar. E Deus fazer de você alguém poderoso nessa terra, para o Evangelho. E é por isso que o diabo também investe ferozmente em nós. Em você. Porque ele sabe que se essa palavra frutificar, algo poderoso pode acontecer. Mas deixa eu te falar, o que significa que muitos pisaram na semente? Desprezo. Desprezaram. Os solos se tornam duros, onde muitos pés transitam por ele, irmãos. Uma vez eu estava no Ceará, lá no sertão do Ceará, em missões. E ali tinha uma árvore, ela estava num processo de frutificação. E o pastor Gilvan, lá, lembra, lá no córrego, né? Ele cercou toda aquela árvore, e eu, nordestino, ou melhor, eu paulista, não sei de nada. Falei, por quê? Igual o João, por quê? Eu falei, por que você cercou aí? É para as galinhas não pisarem aqui e ficar sapateando em cima. Senão ela não frutifica. Eu falei, é. Senão ela fica sapateando em cima, comendo.
um coração onde todo mundo pisa, onde Cristo, onde qualquer tipo de religião, porque afinal Cristo não é uma religião. É o homem que acredita que a religião pode salvar o mundo. Todo mundo tem que ter uma religião. Não, todo mundo tem que ter Cristo. Cristo. Um coração, irmãos. Esses dias eu entrei no Instagram de um crente e estava lá. Como é que fala naquele negócio lá? Na hora que você entra? Na bio. Estava lá, cristã. E embaixo estava o signo. Eu falei, não entendi, bugou minha mente. Os crentes de hoje, tudo para ele não é bom, a gente tem que reter tudo, a gente tem que pegar. Eu falei assim, não, calma. É um coração onde tudo pisa, onde qualquer palavra entra. Irmão, você já percebeu que às vezes você rejeita a palavra de Deus e acata palavras de pessoas que você nem conhece? Às vezes as pessoas acessam mais o nosso coração do que o próprio Senhor. Por quê? Porque é o que a gente dá, é a liberdade que a gente dá. É um coração onde a palavra está sendo pisada, porque eu desprezei e todo mundo entra, todo mundo pisa, todo mundo acessa aquele lugar. Pessoas que abrem o seu coração para qualquer tipo de influência. Eu vi até um pastor falando isso. Irmãos, a gente não pode permitir a nossa geração ser influenciada por TikTok no Instagram, não, pelo amor, por essas coisas de Instagram, não. Em nome de Jesus, a nossa geração precisa ser influenciada por homens de Deus, com a palavra de Deus em seu coração, com a sua casa firmada no Senhor, com o seu casamento sendo um exemplo. Essa é a verdade do Evangelho. E o que tem acontecido no meio da igreja? Pode prestar atenção. Pessoas com coração insensível à voz de Deus, com dificuldade de crer até no óbvio, no simples. O que tem acontecido, pastor? Eu vou te falar. A rejeição da palavra, a rejeição do Espírito Santo. O Espírito Santo tem sido rejeitado na igreja. O Espírito Santo tem sido rejeitado por muitos de nós na igreja. Em Mateus capítulo 13, ele fala, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no coração. Onde o Senhor está ali, onde o Senhor está lançando uma semente, sabe quem está vindo atrás? Satanás, para roubar. E você pode viver 30 anos dentro da igreja, ouvindo grandes palavras. Se você não colocar em prática e não tomar um posicionamento, você pode viver a vida inteira nesse lugar. Qual foi a diferença do pastoreio que Judas teve e que Pedro teve, que João teve? Nenhum. Era a mesma palavra, o mesmo Senhor. A única diferença é que Judas estava com o seu coração fechado. Estava com o seu coração bloqueado. O Deus desse século cegou o entendimento. E esse é um tempo de você romper com isso, irmãos. A verdade, ela dói nos ouvidos de muitas pessoas, mas ela gera cura. Palavras como nós ouvimos aqui nesses dias sobre cura da alma, sobre as prisões da alma, sobre você expor, sobre você jogar para fora aquilo que precisa ser exposto. Para quê? Para ser curado. Onde eu jogo, pastor? No altar do Senhor. É no altar dele que você deposita o seu coração. Só que Jesus fala da segunda parte da semente. E a segunda parte da semente, quando ele explica, ele fala, é a semente que caiu em um solo rochoso. E ele fala, nesse solo ele não cria raiz, ele é de pouca duração. No tempo da angústia e da perseguição, ele logo se escandaliza ou abandona. Alguns estudiosos dizem que essas pedras nesse solo não era tão visível. Porque nunca um homem do campo, ele vai lançar uma semente sem que primeiro ele cultive aquele solo. Amém? Um homem conhecedor de terra, toda vez que ele vai lançar uma semente, ele prepara aquele solo. Mas alguns estudiosos falam que naqueles lugares da Palestina, algumas pedras ficavam na superfície e outras pedras ficavam no subsolo. Então, possivelmente, Jesus estava se deparando justamente com isso.
não era com aquelas pedras que estavam por cima. As pedras que ficavam por cima do terreno, o agricultor limpou. Ele olhou e falou assim: agora está pronto. Ele só nunca imaginou que por debaixo daquela terra tinha muitas pedras. E Jesus estava dizendo assim: são aqueles que, ouvindo a palavra, eles logo a recebem com alegria, mas eles não têm raízes. Por que não tem raiz? As pedras impedem de você criar raiz. As pedras impedem de você crescer para baixo, irmão. As pedras impedem de você criar as raízes fortes que vai te dar sustento, que vai te dar força, que vai te fazer crescer. Olhava-se para aquele terreno e falava: agora está pronto. Quantas pessoas são assim? Você olha e fala: olha que coisa linda. Mas deixa eu te falar, só Ele conhece o nosso coração. Só Ele conhece as entradas e as saídas do nosso coração. E a semente lançada, ela cresce. Nesse segundo coração, a semente cresce, frutifica. É o que Jesus disse. Semelhante a eles são os semeados em solo rochoso, os quais, ouvindo a palavra, todos ouvem. O primeiro que rejeitou, que o diabo roubou a semente, também ouviu. O segundo do solo rochoso também ouviu. E o versículo fala assim: e ele logo a recebe com alegria, mas também não tem raízes. Irmãos, quantas pessoas no evangelho elas dão uma resposta rápida? Já ouviu isso? Já, muitas vezes. A pessoa chega: pastor, já tô aqui, me converti, eu tô aqui. Tem irmãos nessa igreja que está vivendo isso, que está com sede de Deus. Só que se nós já temos o entendimento dessa palavra, nós sabemos que o que nós precisamos fazer, precisamos cultivar mais profundamente o solo desse coração. Não vamos tirar a fome que ele tem no coração de buscar, de conhecer Deus, mas vamos cultivar mais o coração dele, levar ele para os lugares mais profundos da oração. Ali é o lugar que Deus tira as maiores pedras. Por que os crentes de hoje, nós temos tanta dificuldade de orar? Por quê? Porque na oração é o lugar que Deus mais te confronta, te alinha, te restaura e te cura. A maioria de nós não oramos mais que 2 minutos por dia. Eu não quero nem entrar nesses números aí, senão a gente se decepciona. No solo rochoso, a semente, irmãos, ela tem um crescimento rápido. Irmão, no solo rochoso, ela cresce rápido. A semente é lançada e rapidinho ela cresce. Mas só que a Bíblia fala: por não ter raízes, ela é de pouca duração. Tem um início até promissor, mas só que um final frustrante. Ela cresce rápido, com agilidade. Eis-me aqui, eu estou aqui, Senhor, para o que der e vier. Porque não pensou até onde está disposto a ir com Cristo. Você pode olhar, irmão, no meio da igreja, quantas pessoas vivem lutas brabas com a inconstância espiritual. A inconstância espiritual tem tomado de conta do coração de muitos crentes. A dificuldade de andar em lugares constantes na presença de Deus. Um coração superficial, ele tem até uma resposta imediata para Deus. A semente é lançada, a Bíblia fala que logo frutifica. Foi o que Cristo disse. Logo frutifica. Mas só que é uma resposta irrefletida. Não pensou, não analisou. Jesus disse, Mateus registrou assim: quando a semente que caiu em terreno pedregoso, é o caso daquele que ouve a palavra e a recebe com alegria. Chora. Assim, ó. Faz até a unção. Chora, meu Deus, estou aqui, Senhor. Irmão, na hora daquele louvor escandaloso, aquela glória, você fala tudo. Senhor, estou aqui, te amo. Eu vou te servir para sempre. Canta, sou peregrino como em terra distante. Te darei tudo, te amarei acima de tudo. E o Jesus só vendo. Irmão, se você não leva em consideração que você canta, Jesus leva em consideração que Ele ouve de você.
Ele leva em consideração. Não, Senhor, tanto Mateus como Marcos, ele usa uma palavra assim, e logo a recebe com alegria, ou logo a abandona. O logo aqui traz o entendimento de imediatamente, algo rápido. Só que o problema aqui é que ao mesmo tempo que esse coração ele é rápido para receber e frutificar, ele é rápido para abandonar e deixar o Senhor. Irmão, antes de pregar essa mensagem, durante a semana eu disse assim: se você entender o que vai ser pregado nesse domingo, a sua vida pode mudar. Jesus declarou assim: se você não entende esta parábola, como vai compreender as demais? A parábola do semeador, ela é a parábola central, que se você não entende ela, você não entende nada do que está em volta. Aqui estão os maiores segredos sobre o coração do homem. Está escondido aqui, na parábola do semeador. Por isso que irmãos, essa mensagem aqui eu preguei ela anos atrás. E eu fiz 4 mensagens, para cada dia eu preguei sobre um coração. Eu estou tendo que resumir 4 mensagens em uma, e tentando trazer o mais cauteloso possível para que você simplesmente entenda. Se você entender e virar uma chave no seu entendimento, acabou, irmãos, tudo muda. Tudo muda. Esse tipo de pessoas são pessoas que agem no calor do momento, sem pensar, sem analisar, sem refletir até onde estão dispostos a ir com o Senhor. São pessoas que recebem e que abraçam com alegria, mas não entendem. O terreno pedregoso representa as pessoas que vivem de forma superficial. Pessoas que vivem de forma superficial. Suas respostas são rápidas, mas o seu abandono também é rápido. Grava isso. Grava isso. Marcos capítulo 14, versículo 27. Quando Jesus está com seus discípulos, o Senhor fala que ele seria entregue, olha lá, e faltava apenas 2 dias para a Páscoa. 27? Isso. Disse-lhe Jesus: vocês todos me abandonarão, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas serão dispersas. Passa. Mas depois de ressuscitar, irei adiante de vocês para a Galileia. 29. Pedro declarou: ainda que todos te abandonem, eu não te abandonarei. Uau! Fala a verdade, que declaração incrível. Que declaração poderosa. Jesus olhou. Que coisa linda, hein, Pedro? Mas deixa eu te falar, Pedro, o galo não vai nem cantar 3 vezes. Você vai me negar. Antes que o galo cante, você vai me negar que me conhece. O que era Pedro? Pedro era a representação de um coração rápido para declarar coisas, que não está disposto e não mediu até que ponto pode viver aquilo. Pedro teve uma revelação no nível mais alto de sua vida, quando o Senhor falou: quem dizem aí que eu sou? E vocês, o que dizem que eu sou? Pedro olhou e disse: você é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus olhou e falou assim: uau, Pedro, não foi carne e sangue que te revelou. Em seguida, Jesus ele declarou que seria entregue nas mãos dos pecadores. Pedro rapidamente pulou e disse assim: Senhor, não faz isso, tem misericórdia de ti. Jesus olhou e falou: para trás de mim, Satanás. Pedro parou. Ele não falou: para trás de mim, Pedro. Ele falou: para trás de mim, Satanás. Por quê? Porque Pedro naquele momento estava no seu nível mais alto de revelação de quem Cristo era, e ao mesmo tempo no lugar mais baixo de sua carnalidade, atendendo a sua alma, a sua inconstância, as suas fraquezas. Irmãos, é verdade que o coração de Pedro bate aqui dentro. O sangue de Pedro corre nas suas veias. Você começa, o pastor falou ontem aqui, muitas pessoas começam bem explosivo,
explosivo, vamos lá, eu vou. No meio do ano já tem gente já, não sei se quero, não sei se vou, estou sendo generoso, hein? A cada 2 meses, não sei se eu quero, não sei se eu vou. É o Pedro, inconstante, que fala o que não está capaz de viver, o que não tem capacidade de viver. Jesus declarou: qual de vocês, que se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta, calcula o preço, vê se tem dinheiro suficiente para completá-la. Pois se você lançar o alicerce, se você não for capaz de terminar, todos os que virem rirão de você, dizendo: este homem começou a construir algo e não foi capaz de terminar. Deixa eu te fazer uma pergunta: até que ponto você está disposto a andar com o Senhor? Até onde você está disposto a ir com Ele? Até que ponto você está disposto a bater no peito e dizer assim: Senhor, eu te seguirei para sempre? Até que ponto você está disposto? Às vezes o nosso coração é revelado e na verdade nós não estamos tão dispostos assim a andar até onde Ele quer que nós andemos. Esse é um tempo, irmão, de você romper com essa inconstância, com essa desistência, com esse imediatismo de não pensar no amanhã, de não analisar até que ponto você está disposto a andar com o Senhor. Um coração superficial, ele não tem profundidade nem perseverança. Jesus declarou: todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece pouco tempo. Quantas pessoas, irmãos, eu vejo desanimadas e desistindo, umas de verdade por motivos bobos, sem motivo. Sabe por quê? Uma fé temporária, uma fé rasa. Pessoas que têm uma resposta somente externa à palavra de Deus, mas não interna. Vai aguentando aí, irmão. O tema é corações revelados. As verdades do nosso coração, quando ela é revelada, quando o Senhor expõe esses lugares ocultos do nosso coração, nós temos a oportunidade de ser curado. As mesmas pessoas que gritaram Hosana numa semana, na outra semana estava dizendo: crucificam! Crucificam! Falta profundidade e perseverança em nossos corações. As pedras, irmão, são muitas pedras. Eu quero te dar um conselho: tira essas pedras, arranque essas pedras, remova essas pedras. É perdão? Libere, você vai ser curado. Libere, não tem nada mais poderoso do que um perdão. Libere. Que tipo de angústia, que tipo de sofrimento, que tipo de pedra tem ocupado esse coração a ponto do evangelho não frutificar? Libere isso. E assim você vai perceber que você vai começar a criar raízes profundas na presença de Deus. A Bíblia diz que aqueles que estão plantados na casa do Senhor, eles florescerão nos átrios do nosso Deus. Raízes profundas, pessoas que não serão de pouca duração. Irmãos, a igreja é um entra e sai muito grande, em geral. Pastor, o que a gente tem que fazer para a gente sanar isso? Liberar o evangelho como ele é, genuíno, confrontador, capaz de gerar filhos, capaz de nos tirar da dependência de homens, capaz de arrancar as nossas muletas. Esse é o evangelho que eu creio, irmão. Esse é o evangelho que me faz prosseguir. É o evangelho simples, mas profundo. É esse lugar que nós precisamos estar. É um evangelho simples, mas que carrega um poder transformador glorioso. Um evangelho simples, mas que carrega profundidade, porque só Deus pode fazer isso. Esse é o tempo, irmão, do Senhor tirar o nosso coração do raso. Esse é o tempo do Senhor gerar profundidade no nosso interior.
Esse é o tempo do Espírito Santo encontrar no meu coração e no seu coração uma terra apropriada para frutificar. Mas você precisa romper, arrancar todas as pedras que está te impedindo de viver esse lugar profundo. É começar bem, mas terminar bem. É começar bem e ir aperfeiçoando e ir aumentando o nível. Irmãos, eu vou falar para você, eu amo mais Jesus hoje do que quando eu me converti. Eu vejo os crentes dizendo, nossa, mas antigamente nada. Antigamente eu fui moço e hoje eu sou velho. É o que o salmista fala. E eu nunca vi um justo mendigar um pão. Ele estava dizendo, enquanto eu estou caminhando, andando, o meu Deus se aperfeiçoa, continua fazendo, continua criando, continua trazendo à existência as coisas que não existem. Eu creio que todas essas pedras foram arrancadas do seu coração, do meu coração, e haverá uma frutificação. Vamos lá que eu preciso correr. Jesus fala que a terceira parte da semente, ela caiu em um coração que tinha muitos espinhos. E Jesus declarou, a outra ainda como a semente lançada entre os espinhos, ouve a palavra. Diga comigo, ouve a palavra. Qual é a diferença da primeira terra, da segunda terra e da terceira terra? Nenhuma. Todas ouvem a mesma palavra, a mesma semente. Mas aqui fala assim, são aqueles que ouvem a palavra, mas quando chegam as preocupações dessa vida, o engano das riquezas e os anseios por outras coisas, sufoca a palavra, tornando ela infrutífera. Semente lançada em um solo preparado. Esse solo é bom, irmão. Esse solo aqui, pensa num solo bom. Pensa num solo bom, é esse daqui. Mas só que nesse solo, a terra também gerou ervas daninhas. É um coração que, ao mesmo tempo que expressa todo o amor a Deus, ali dentro existem algumas coisas que está sufocando, alguns espinhos que está sufocando a palavra de Deus. Esses espinheiros, irmãos, eles nascem mais rápido do que a semente que foi lançada. E é típico que esses espinheiros sejam até mais fortes do que aquela semente. A concorrência, irmão, é muito grande. Você está a palavra de Deus no seu coração está todos os dias concorrendo, primeiro com você mesmo, com as coisas do mundo, com o engano das riquezas, com os anseios das coisas, com as preocupações dessa vida. Esse tipo de solo se compara com o solo anterior, o solo rochoso, que também nasce a semente, mas só que morre rápido. A semente lançada entre os espinhos também nasce, ela germina. A semente quer crescer, quer frutificar. Mas só que de repente, ao mesmo tempo que a semente do evangelho está crescendo, a semente do mundo também começa a crescer. Cristãos indecisos em suas vidas. Ontem estou ouvindo um testemunho de um rapaz que em 2 dias ou foi 3 dias, ele ouviu sobre Jesus. No segundo dia ele falou assim, eu ouvi, eu quero aceitar Jesus. Ele aceita Jesus. No terceiro dia, o cara era cético. No terceiro dia ele olha e fala assim, posso te pedir uma coisa, pastor? Pode. Me batiza. Agora. Eu falei para o pastor Roberto, Roberto, é isso daí que eu acredito. A pessoa aceita Jesus num dia, quando você vai falar de batismo para ela, não, pelo amor de Deus, calma, pastor. Calma, eu falo, mas calma por quê? Sabe por que elas não querem Jesus? Não, que eu tenho que me acertar. Irmão, Zaqueu desceu Zaqueu, de onde ele estava, a entrada da sua casa, ele já tinha resolvido tudo. Ó Senhor, vou dar aos pobres o que sobrar, o que roubei vou devolver. Estou aqui pronto, resolvido para te servir. Já era. Aí tem crente que demora.
Não, pastor, amanhã eu aceito Jesus. Aí depois eu vou me batizar, vou pensar ainda, vou analisar para ver se eu quero Jesus. Pastor, mas a gente tem que passar o curso de batismo para ver, né, pastor? Tem que passar. E a Bíblia fala que Felipe, quando foi pregar para o eunuco olhou e falou assim: o que me impede de ser batizado agora? Ele falou assim: nada. Tem água. Você crê? Então bora, vamos batizar. Sabe o que está acontecendo? Os crentes estão dentro da igreja com dúvida, irmão. Não sabe se quer Jesus, se quer continuar na balada, se quer continuar na bagaceira, na traição. É isso. Se quer continuar transgredindo, fazendo aquilo que não deve. É isso. E essa palavra aqui é para arrebentar com tudo mesmo. Bater forte. O Senhor quer homens do coração quebrantado. Ah, pastor, mas eu errei, o que eu faço? Se arrependa, volte para o Senhor, Ele está aqui. É isso, não é ser escravo do diabo, é se voltar para Ele e produzir frutos dignos de arrependimento. Olha para o Senhor e fala assim: irmão, você quer Jesus mesmo? Então para de lenga-lenga. Sabe por quê? A gente está fazendo de Jesus um objeto. A gente pega Jesus, põe no bolso e leva para onde a gente quer. A gente pega Jesus e faz dele o que a gente quer. Vai. A hora que a conta chegar, a hora que o leão bradar nas suas orelhas, irmão, você vai ver. A hora que Jesus bradar na sua vida, você vai ver. Você vai ficar fazendo dele o que você quer. Ele vai fazer igual ele fez com Paulo, irmão. Um dia eu estava estudando sobre a vida de Paulo, eu dei risada. Paulo ficou igual um cachorrinho, agachado, perguntando: quem é, Senhor, que fala comigo? Olha, amansou, né? Era bruto, amansou. A Bíblia fala assim: duro é para te recalcitar contra os aguilhão. Tá dando coice, né, Paulo? Jesus encostava em Paulo e já dava um coice. Você tá assim, né, irmão? Qualquer coisinha você já... deixa eu sei o meu tempo, você sabe de nada. Seu tempo nada. Quando Jesus chegar, meu irmão, você vai ver. Ele chegou, sexta-feira ele chegou aqui, mudou tudo de lugar. Ele é Deus. Eu tava aqui orando pela manhã, eu só senti no meu espírito de orar assim: Senhor, põe as coisas no lugar. Só que eu não sabia, irmãos. Eu já tentei botar no lugar, mas nunca consegui. Mas quando ele veio, ele colocou tudo no lugar. Ah, mas eu não acreditava. Eu também não creio. Eu também não acredito nisso. Eu também, mas quando ele veio, é esse Jesus. Ó, igreja, traídos para o reino, olhe para esse lugar. Olha o que Ele está fazendo. Abra os seus olhos. Aqui dentro ainda carrego esperança do que Ele está para fazer em nós, em você, na sua vida. E digo mais, hein? Agora baixou o pentecostal. E digo mais: o que Ele já fez. O que Ele já fez. O que Ele já fez. Ele já fez. Eu sinto o cheiro. Cadê aquele versículo lá? Dá ele aí. Aquele versículo que você me mandou. Dá ele aí que eu vou cantar ele. Não, eu vou... O quê? 2:10. O pastor Wesley falou: pastor, nós vamos viver essa palavra aqui. 2:10? É não. 11. Eu vou ler o 10, gostei do 10. O meu amado fala e me diz: levanta-te, querida minha, formosa minha, e vem. Porque eis que passou o inverno, cessou a chuva e se foi. Aparecem as flores na terra. Chegou o tempo de cantarem as aves e a voz das rolinhas ouve-se em toda a terra. A figueira começou a dar os seus figos e as vides em flor exala o seu aroma. Levanta-te, querida minha, formosa minha, e vem. Esse é o tempo. Esse é o tempo, você precisa crer nessa palavra. Esse é o tempo.
Você precisa crer nessa palavra. Quando ela começa a germinar, quando o evangelho começa a frutificar, ele se torna vivo no meio da igreja. O evangelho tem que ser visto, tem que ser visto. Escuta que eu vou liberar uma palavra aqui. Se você quiser receber, só receba. O Senhor falou para mim: eu vou fazer coisas visíveis em nosso meio. Eu vou fazer coisas que os seus olhos verão e ficarão pasmos. Eu creio nessa palavra. Os seus olhos verão. Vocês vão dizer igual o povo disse: eita! Eita, o que é isso? Quando eles viram o maná caindo, eles disseram: eita, o que é isso? Eles ficaram de boca aberta quando eles viram que Deus estava suprindo eles. Ei, atraídos para o reino, vocês ficarão de bocas abertas quando ver o nosso Deus para dar no nosso meio. Aleluia! Eu creio. Algo incrível aconteceu aqui. Jesus falou que quando a palavra foi semeada numa boa terra. Irmãos, é por isso que o diabo tem investido pesado em muitos. Sabe por quê? Porque é uma terra boa para frutificar. É uma terra boa que vai crescer, que vai dar muitos frutos. É uma terra que vai dar muitos frutos. Em Mateus, abra comigo em Mateus capítulo 13, que eu já estou caminhando para o final. Um alerta para nós aqui agora. 13:24, Jesus lhe contou outra parábola dizendo: o reino dos céus é como um homem que semeou boa semente em seu campo. Mas quando todos dormiam, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e se foi. Quando o trigo brotou e formou espigas, o joio também apareceu. O joio também apareceu. Jesus aqui trata da boa semente num campo, irmãos. Esse campo, ele é tão eficaz, ele é tão frutífero, que assim como a semente de Deus frutifica, é perigoso que até a semente do diabo pode frutificar. Por isso que nesse tempo o Senhor está guardando o nosso coração nele. Guardando o nosso coração na simplicidade, no quebrantamento, no amor. Esse coração muitas vezes se torna como um campo de batalha. Ao mesmo tempo que a palavra de Deus está ali, sendo liberada, o diabo também está investindo. Por isso que ele fala que a palavra concorrendo com a palavra é uma concorrência. É um coração ocupado, mas só que às vezes se distrai com outras coisas. Às vezes, irmãos, é uma disputa no nosso coração para ver se é o espírito que governa, se é a alma que governa. Quem é que vai governar isso daí? É uma disputa muito grande às vezes no nosso coração, e nós precisamos guardar o nosso coração, revelar o nosso coração diante dele, para que ele não seja sufocado, para que esses espinhos não sufoquem. Um coração que é sufocado pela concorrência, pela fascinação das riquezas, olhando para as coisas do mundo e ficando fascinado. O cara olha para o Instagram, mano, no Instagram todo mundo é rico. No Instagram ninguém tem problema não. No Instagram todo mundo é próspero, abençoado, não tem ninguém endividado no Instagram não. Tá tudo lindo. E a vida das pessoas está se resumindo a 2, 3 postagens no Instagram. Não se iluda com isso, irmãos. As redes sociais têm uma finalidade para um filho de Deus: manifestar o nome de Cristo. Não tem problema nenhum você postar o que você come, o que você bebe, a hora que você acorda, não tem problema nenhum. Mas se não há um propósito de manifestar o nome de Cristo, você pode estar usando aquilo só para o seu bel prazer. Aquilo uma hora pode se tornar uma arma de ofensa contra você. E é o que tem acontecido com muitas pessoas.
Irmãos, não deixe o seu coração se ocupar com as coisas desse mundo. Não deixe o seu coração se ocupar com as fascinações da riqueza. Não deixe o seu coração se ocupar com os desejos ilícitos. Não deixe, não deixe, não deixe. É um campo de batalha, você tem que guerrear. Você tem que reter a palavra no seu coração. Você tem que carregar no seu coração essa palavra de cura. O evangelho é poderoso para nos transformar. Amém? E para me finalizar, Jesus disse que enfim, diga comigo, enfim. Chega a dar um ar de... enfim, a outra parte da semente caiu numa boa terra. E Jesus falou, são aqueles que ouvem a palavra e a recebem. Eu amo isso, e a recebe. Não ignore a palavra, não despreze o Espírito Santo. São aqueles que ouvem a palavra e a recebem, frutificando a 30, a 60 e a 100 por um. 3 inimigos ferozes, Jesus falou aqui. Primeiro, Satanás, que gerou endurecimento de coração. Segundo, um coração superficial, que se perde com os enganos da carne, por meio do falso sentimento religioso, que impede da semente crescer aqui dentro. E o terceiro grande inimigo das nossas vidas é um coração ocupado com as coisas do mundo. Ele impede você também de frutificar. O diabo, a carne e o mundo são os nossos 3 maiores inimigos. E Jesus, na primeira parte da semente, na segunda parte, na terceira parte, ele falou sobre esses 3 inimigos. É um cuidado que nós precisamos ter. Guardar o nosso coração na presença dele. Inclinar o nosso coração. Salomão orou dizendo assim, Senhor, inclina o meu coração a ti para te obedecer. Para amar somente o Senhor. Essa palavra hoje, irmãos, e o que nós estamos ouvindo nesse tempo, esse lugar de quebrantamento que o Senhor está nos levando, é para que o Senhor levante nessa terra uma igreja que anda segundo o coração dele, segundo a vontade dele. Uma igreja que anda no centro da sua vontade. A semente que foi semeada numa boa terra é aquele que ouve a palavra e a entende. Esse entender a palavra é guardar a palavra. O salmista diz assim, Senhor, eu guardei a tua palavra no meu coração. Outra palavra ele fala, eu escrevi as tuas palavras na tábua do meu coração, para que eu não viesse pecar contra ti, para que eu não viesse transgredir a tua lei. Irmão, você quer viver uma vida de colheita? Você quer viver uma vida poderosa no Senhor? Aceite, receba, retenha essa palavra. E a Bíblia fala que você vai produzir a 30, 60 e a 100 por um. Agora calma, nem todos vão produzir na mesma medida. Não entre em competição. Nem todos vão produzir na mesma medida. Ele falou, uns vão produzir 30, outros 60 e outros 100. O segredo não está na quantidade. O segredo é que o 30, o 60 e o 100 produzem por quem? Jesus disse, se vocês não estiverem em mim, vocês não vão frutificar. Jesus declarou, se você não estiver em mim, você não vai frutificar. Se você não permanecer em mim, se a minha palavra não permanecer em você, irmão, se o evangelho, se Cristo não for constante na sua veia, no seu coração, tem que estar impregnado. Tem que estar impregnado. Você não pode ser um cristão chato, mas também, irmão, tocou em você um cheiro de Jesus, fala de Jesus, tudo tem a ver com Jesus. Qualquer pessoa que vem falar com você, seja o que for, você já está com a rede esperando, já está com a isca. Se vacilar, eu vou lançar e vou fisgar esse peixe para Jesus. Tudo, irmão. Que é o que você carrega. Aquilo que mais ocupa o seu coração, a sua mente, aquilo que mais está impregnado no seu espírito. É Jesus, é Cristo. É Ele em você, irmão. É Ele em você. Por isso que Lucas fala assim, os que caíram em boa terra são os que com um coração bom e generoso ouve a palavra e a retém. Eu declaro que nesse tempo o seu coração será um coração simples,
será um coração que vai reter a palavra, que vai abraçar a palavra. Coração que vai viver experiências. Pastor, eu estou lutando contra isso, eu estou lutando contra aquilo, eu estou lutando. Eu vou dizer para você, não tem um meio disso daí ficar mais fácil, mas tem um meio de você mudar essa situação a partir do lugar, a partir do momento em que você depende totalmente de Cristo. A partir do momento em que você deposita toda a sua confiança, toda a sua devoção em Jesus. Toda suficiência será estabelecida no nosso coração a partir de um olhar de Cristo, para Cristo e por Cristo. É isso que o Senhor está gerando em nosso espírito. Uma constância, uma terra constante, uma terra que vai perseverar na presença de Deus. Uma terra que vai, sim, em muitos momentos ser exposta. Que vai estar propícia a receber sementes malignas, batalhas, lutas terríveis. Mas um coração confiante, perseverante na glória de Deus. Um coração firme. Você vai poder cantar como o salmista cantou: firme está o meu coração, ó Deus. O seu coração não vai ficar oscilando de pensamentos e sentimentos. Irmão, você não tem noção, o que eu estou declarando aqui são sentenças do mundo espiritual. São sentenças. Quantos corações eles têm dúvidas do que Deus pode fazer? E eu declaro que o seu coração será inundado por uma graça, por uma certeza, por uma suficiência de Cristo. Você não vai andar de dúvida em dúvida. Você não vai andar de rancor em rancor. Você vai andar de glória em glória, firmado em Cristo, fortalecido no poder de Deus. Fique de pé. Tiago capítulo 1, versículo 21 diz assim: portanto, livrem-se de toda impureza e de toda maldade que prevalece, e aceitem humildemente a palavra implantada em vocês. Esse é o segredo. Esse é o segredo, irmãos. A palavra precisa ser implantada no nosso coração e no nosso espírito. Irmão, precisa ser como uma marca no nosso coração. Nesse tempo é o que o Senhor está fazendo com essa casa, é o que o Senhor está fazendo conosco. Ele está gerando uma marca no nosso espírito, no nosso coração. A marca, o selo de sua presença. A Bíblia fala no Antigo Testamento que o filho de Salomão, que se chama Roboão, ele foi rejeitado. O seu reinado não teve aprovação diante de Deus, porque a Bíblia fala assim: ele agiu mal, porque ele não dispôs o seu coração para buscar o Senhor. Você precisa estar com o coração disposto. Eu e você precisamos estar com o nosso coração disposto a Ele, disponível a Ele, para Ele acessar esses lugares do nosso coração e nos curar por completo, nos curar por inteiro. Disponha o teu coração. O salmista fala no Salmo de número 119, versículo 12: eu induzo, diga comigo, eu induzo o meu coração a guardar os teus decretos, ó Senhor. É isso que o Senhor quer de nós, uma devoção verdadeira, uma sinceridade de coração, um coração quebrantado, um coração sincero, um coração verdadeiro, um coração disposto a amá-lo até o fim, um coração disposto a amá-lo até os últimos dias de sua vida. Te amamos, Senhor. Te amamos, Espírito Santo. Nesse tempo, irmãos, cada palavra que você recebeu aqui, cada palavra que foi liberada desse altar, precisa estar cravada no seu coração. Você vai ser provado durante os dias desse ano. Sabe o que vai te sustentar?
Sabe o que vai te sustentar? A palavra. Sabe o que vai te manter de pé? Ele. Se você vai ser provado em muitos momentos, a voltar para a caverna, a desobedecer, você vai ser tentado em muitos momentos a cair. Mas deixa eu te falar, o seu coração tem que estar firmado nele. Nosso coração não pode estar em coisas, nosso coração não pode estar perdido. Não é todas as coisas, não é todas as coisas do mundo, de qualquer pessoa que vai acessar esse coração. Seu coração é uma propriedade peculiar do Senhor. Eu lembro que antigamente na igreja os pregadores falavam assim: não, Deus não é açougueiro, Deus não quer só o seu coração. Ah, irmão, Deus quer sim. Se Deus tiver seu coração, Ele vai ter o seu dinheiro, Ele vai ter o seu casamento, Ele vai ter seus negócios, Ele vai ter sua casa. Se Deus tiver um lugar aqui dentro, se Deus tiver prioridade nesse altar interno, acabou, irmão, tudo vai ser diferente na sua vida. Então essa noite de você estabelecer o Senhor no seu santo monte Sião, como diz o Salmo de número 2. Estabeleça o Senhor no seu santo monte. Sabe o que significa isso? Estabeleça o Senhor como prioridade em sua vida. Estabeleça o Senhor como prioridade em seu coração. Aleluia. Você recebe essa palavra? Então vamos adorar o Senhor. Em seguida nós vamos ceiar juntos, em nome de Jesus. Vamos adorar com graça, com ousadia. Entendas por que